Então, aqui, isso tudo é profético, e nos tempos de hoje é muito importante entender a situação, a história do mundo, e que as coisas estão próximas de serem consumadas. Eu entendo assim, que nós estamos na época do ferro e do barro, entende? Uma época de tecnologia, de robôs, ferro, de barro. Então já existe maquinário, tecnologia, a ciência se multiplicando, né? Há quem queira misturar o ferro com o barro, por assim dizer, misturar o ser humano com a máquina, aprimorar o ser humano, alterar o ser humano. Só que aqui diz que, que vai procurar se misturar. Versículo 43, Daniel 2. Quanto ao ferro misturado com barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Então vemos uma época tecnológica, né? Isso lembra o que nós vemos hoje em dia, que é uma época de que já existem robôs, né? E essas coisas estão aprimorando, cada vez mais surgindo, né? Amém? Então, cabeça de ouro, Império Babilônico, braços e busto de peito de prata, Império Medo-Persa, quadril de bronze, Império Grego, ano 331 a 63. Eu tenho aqui, Império Babilônico, ano 625 a 539 a.C., Império Medo-Persa, ano 539 a 331 a.C., Império Grego, ano 331 a 63 a.C., Império Romano, 63 a 476 d.C., e os acontecimentos futuros, né? Representam os pés, parte de ferro e parte de barro, que eu li os anos na Bíblia NAA de estudo. Amém? Agora Daniel 7. Daniel 7, eu gostaria de ler inteiro, mas isso demanda tempo, explicação, porque isso é muito relevante. Aconteceu, como disse, alguns dias, de instalar uma imagem de uma besta na frente da sede da ONU, em Nova York. Isso, inclusive, está sendo notícia, muitos estão comentando de uns dias para cá, né? Que é realmente algo que chama atenção. Por que chama atenção? Se for ler em Daniel 7 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, vai ver que existem feras, reinos representados como feras, né? E o quarto animal terrível. Então, diz assim, Daniel 7. Vocês querem ler? Você ainda lê em voz alta e rapidinho? Vou começar. No primeiro ano de Belsazazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava acompanhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um mar grande. E quando animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui no versículo 3, 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros subiam da onde? Do mar. Esse mar, em Apocalipse, aponta para povos, línguas e nações, um mar de gente, de pessoas, de povos, línguas e nações, né? Então, subiam do mar 4 animais. Aqui eu vou ler, tá? Versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. Versículo 5. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, terrível, espantoso e muito forte.
Esse é o reino do fim, né? O sistema da besta, é o reino do fim, esse quarto animal terrível, espantoso. Qual que era o primeiro animal? Leão, segundo urso aqui, terceiro leopardo, e o quarto animal é o terrível. O quarto animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vocês lembram de ver nos livros de história sobre robôs, sobre computadores, tecnologia? Então nós vemos que talvez tenha acontecido antes do dilúvio certos mistérios, certas coisas, né? Havia gigantes. Então houveram situações, coisas, né? Muito bem, anomalias, né? Gigantes sobre a terra. Só que na história pós-dilúvio também é relatado que há gigantes, mas não há relatos sobre computadores, robôs, essas coisas, né? E nós vemos no nosso tempo que existe essas, vamos chamar assim, de bestas feras tecnológicas, essas bestas tecnológicas, essas feras tecnológicas, né? Robôs, que em muitos filmes eles apontam, assim, eles já colocam nos filmes, né? Robôs perseguindo pessoas, dominando, ajudando um governo tirânico a dominar sobre pessoas por meio de uso de robôs, de tecnologia, né? Então isso chama atenção. Isso chama atenção. E aqui o quarto animal é descrito como terrível, espantoso e muito forte. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, que tinha 10 chifres. Continuando, versículo 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres, eram 10, né? 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Aqui se entende que é o anticristo, né? O reino, o tempo do anticristo. Aqui, versículo 9. Aqui vai falar sobre as coisas de Deus, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Isso lembra Apocalipse, né? Foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto. O seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Aqui eu lembro da estátua de aspecto terrível que bateu a rocha sobre os pés da estátua e ela foi desfeita. E aqui o animal foi morto, o corpo foi destruído e entregue para ser queimado, né? Versículo 12, Daniel 7. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado uma prolongação de vida por um prazo de um tempo. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Vocês lembram dessa expressão? O filho do homem é um dos títulos, né, que o Senhor Jesus Cristo, que aponta para a humanidade dele. Ele é Deus e também homem, né? Ele se esvaziou, veio ao mundo e foi acrescentado atributos humanos, né? Mas ele é Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Filho do homem, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Lembra da rocha que cresceu e cobriu toda a terra? Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio, o quê? Posso ouvir toda a igreja? Domínio eterno.
eterno, que não não passará, passará, e o seu reino jamais será destruído. O seu domínio é domínio eterno, o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Amém? Aqui eu vou ler o versículo 27, um pouco depois. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Aqui nós vemos então sobre reinos do mundo, e quando virá o Senhor Jesus Cristo e instalará um reino de justiça, de paz, um reino eterno. Haverá um tempo, um reinado milenar, e depois disso, passados 1000 anos, o reino eterno, não o dia eterno. O dia eterno. Glória a Deus. Aqui eu vou continuar então. O reinado de Cristo está também presente atualmente no mundo natural. Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Aí, João capítulo 1, versículo 3. Aqui eu vou fazer citação para dar tempo, tá? João 1, 3. E por intermédio, assim, só citar a passagem, vocês podem conferir depois se quiserem, lembra? Tá? João 3. E por intermédio de quem todas as coisas subsistem. Aqui já lemos, Colossenses 1, 17. Né? Nós lemos já esse trecho hoje. Por meio de quem todas as coisas subsistem. Cristo está no controle do universo natural, como demonstrou em seu ministério terreno. Então ele domina sobre o vento, sobre a tempestade, sobre a enfermidade, ele expulsa os demônios, cura os enfermos, né? Ele domina sobre a natureza, o mundo natural. Ele é o Criador, né? O Senhor Deus, o Pai, fez todas as coisas por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? O mundo jaz no maligno por causa do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele acabará com essa Babilônia, esse sistema mundano, assim como profetizado, e inaugurará um reinado messiânico de justiça e de paz. Aqui vocês podem ler Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 9, mas não agora para dar tempo. Amém? Aqui, irmãos, eu usei alguns recursos, né? O dicionário bíblico Ilustrado Vida, Bíblia de Estudo NAA, que mais? Se não me engano, Comentário Bíblico MacArthur, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meir Pirman, tá? Então, usei materiais embasando o estudo aqui, tá? Continuando. O Cristo sacerdote também é o Cristo Rei. Jesus estabeleceu seu reino por meio de sua morte sacrificial. O plano de Deus para o governante perfeito foi de que ambos os ofícios, sacerdote e rei, fossem investidos numa só pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém quanto sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo perfeito de Deus, perfeito de Cristo, né? O Messias. Apenas, então, um tipo de Cristo, o Melquisedeque. Aqui a citação, Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 19, Hebreus 7, 1 ao 3. Nós já vimos sobre esse assunto em estudo anterior, quando foi falado sobre Cristo ser sacerdote, profeta, sacerdote e rei. O assunto de hoje é rei, né? E nós vimos também características sobre o reinado de Cristo. Então, nem mesmo o rei Uzias pôde acumular os dois ofícios. Quando tentou, foi vitimado de lepra. Então, o rei Uzias, ele foi vitimado de lepra porque ele, além de ser rei, ele tentou atuar de algum modo assim como sacerdote, né? Um ofício que não era dele, só que ele não podia acumular, ele não era digno, não tinha autoridade para fazer isso. Acumular os dois ofícios, era muita coisa. Então ele foi atacar de lepra. E ele era justo, né, o rei Uzias, se não me engano. Ele fez coisas retas diante de Deus. Só que nisso ele transgrediu, né? O coração dele se exaltou e ele quis acumular o ofício, além de rei, também sacerdotal, e foi atacar de lepra. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade para
além de rei, ser sacerdote. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e cumula esses dois ofícios: Cristo rei e Cristo sacerdote. E quando ele veio, ele anunciou, né? Ele também teve o ofício de profeta. Bem? Aqui, ó, sobre essa questão do Uzias, rei Uzias. Ler 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 21. Né? Até a característica do rei, o que ele fez, o caráter dele, vocês podem conferir lá. Tá? Continuando. O rei Cristo defende, protege e pastoreia seu povo. Capítulo 26, versículo 16 ao 21. Então o rei Cristo defende, protege e pastoreia seu povo. Um dia ele julgará todos os habitantes do mundo, do passado, do presente e do futuro. O título messiânico Filho de Davi lhe foi conferido por Deus. Vai estar a referência, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, 13 e 16. Por Deus Pai, e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como resultado da promessa feita a Davi de estabelecer seu trono para sempre. Assim, o Deus homem veio segundo a carne, da descendência de Davi. Ler Romanos 1,3. Quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento, chamaram Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9. Conclusão. Estes três ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei, são a chave para o propósito da encarnação de Cristo. Seu ofício profético envolvia o revelar a mensagem de Deus. O ofício profético, revelar a mensagem de Deus. O profeta, ele fala da parte de Deus para com os homens. O sacerdote representa os homens diante de Deus. Então ele é o mediador. Ele fala perante os homens da parte de Deus e também para Deus intercede por eles a favor dos homens, né? Profeta, sacerdote e rei. Ele reina, né? Ele é rei. Ofício sacerdotal relacionava-se com a obra salvífica. Ele nos salvou, nos resgatou, o Senhor Jesus Cristo, né? Salvífica e intercessora, e atualmente ele intercede pelo seu povo. Temos um advogado nos céus. Ofício como rei, ele dá o direito de reinar sobre Israel e todo o mundo. Então, ele, como já profetizado, nós lemos, né, Daniel capítulo 2, sobre a pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas, bate nos pés da estátua, que era de aspecto terrível, e essa pedra, ela cobre toda a terra, vira uma grande montanha, cobre toda a terra, né? Nós lemos sobre o reinado de Cristo em Salmos. Então lemos profecias, né? E ele veio e trouxe salvação. Glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.